Nós estamos meditando já há várias semanas, meses na verdade, na primeira carta de Paulo a Timóteo. E essa carta é uma carta litúrgica. O que significa isso? Uma carta pastoral que envolve também questões litúrgicas. Dizer que ela é só litúrgica não é correto. Mas é uma carta que abrange questões litúrgicas, é uma carta de prática pastoral. Essa carta ensina como uma igreja deve funcionar. Nós temos dito, temos enfatizado, que as igrejas não podem funcionar como elas bem entendem. As empresas podem funcionar conforme elas bem entendem. As empresas funcionam como os seus donos querem que elas funcionem. Não importa se os funcionários concordam ou não, as empresas funcionam como seus donos querem que elas funcionem. As instituições, todas elas também funcionam assim. Os líderes, os presidentes dessas instituições dão a essas instituições a coloração, as direções e o funcionamento que eles julgam melhor. Mas com a igreja não é assim. O raio, a esfera de liberdade para conduzir a igreja como queremos é pequena, muito pequena. Porque, na verdade, a igreja pertence a Deus. E Deus, na sua palavra, fez provisão para a forma como a igreja deve funcionar. Então, é errado nós criarmos coisas e trazermos essas coisas para a igreja, achando que elas são boas, que elas são sofisticadas, que elas são modernas, que elas atendem mais à expectativa do homem de hoje, enfim, movidos por essas inclinações, por esses impulsos. Na verdade, a palavra de Deus mostra como uma igreja deve funcionar. E a igreja bíblica tem que se ajustar àquilo que Deus quer que ela seja, em termos de funcionamento. E não importam a passagem dos séculos, não importam as inclinações da humanidade, não importam os conceitos administrativos, organizacionais da sociedade ao redor, nada disso importa para nós. O que importa para a igreja bíblica é ajustar os seus propósitos, o seu funcionamento, a sua liderança, os seus alvos, o seu funcionamento, àquilo que Deus revelou em sua palavra. Isso é importante para nós. E é por isso que a primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta importante. Porque ela fornece essas orientações. Como uma igreja deve funcionar? A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, fornece esses elementos, a resposta a essa pergunta. E se nós pertencemos a uma igreja bíblica, uma igreja que quer fazer o que Deus ordena, então nós temos que prestar atenção ao que essa carta diz, para que busquemos ajustar, adequar nossa igreja àquilo que é a vontade do dono da igreja, do Senhor da igreja. Então observem os irmãos, nós estamos no capítulo 3 de 1 Timóteo, e nós estamos nos 3 últimos versículos. Estamos em 1 Timóteo 3, dos versículos 14 a 16. Esses são os versículos sobre os quais vamos falar hoje. Então abra sua Bíblia nesse texto, nós vamos ler. Esse texto aqui faz o enunciado do objetivo da carta. O apóstolo Paulo expressa claramente qual é a razão pela qual ele escreveu essa carta. Nós vamos observar isso aqui e vamos também observar alguns conceitos que emanam desse texto ligados à igreja. Então vejam o que diz o texto, 1 Timóteo 3, versículos 14 a 16. Então, a Sagrada Escritura diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, se os irmãos olharem para esse texto com atenção, vão ver que esse texto fala que o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever era um só. E qual era o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever essa carta? Está presente aí no texto que está diante de você. Então o texto diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Essa era a expectativa do apóstolo Paulo. Ele queria visitar o seu discípulo Timóteo. Vocês estão vendo alguma coisa aqui atrás? Ah, é o texto. Ah, ok. Eles não estão olhando aqui para trás, olhando, estranhando. Tem alguma outra coisa além do texto aqui atrás? Não, só o texto. Oi? Eu estou falando, o texto vai acompanhando. Não entendi. Ah, quando eu falo 14, aparece ali o 14. Ah. Quando eu falo alguma coisa, o texto destaca. É isso? Ok. Muito obrigado, pessoal aí da imagem. Ah, muito obrigado. É bom, os irmãos vão prestar atenção então no texto. Ok. Então, se os irmãos olharem para o texto que está atrás de mim, ou se quiserem olhar para o texto que está aí escrito na Bíblia, na frente de vocês, fiquem à vontade, escolham qualquer um dos dois. Os irmãos vão ver que esse texto expressa o objetivo claro de Paulo ao escrever. E está lá no versículo 15. Olha o versículo 15. O versículo 14 diz: escrevo-te estas coisas. 15. Para que saibas. O objetivo é informativo. Ele escreve para informar. Escrevo-te estas coisas para que saibas. Saibas o quê? O que Paulo queria que Timóteo soubesse. E aí vem. Como convém andar na casa de Deus. Esse é o objetivo da carta toda. A carta toda quer ensinar, quer informar Timóteo acerca do modo como nós devemos nos comportar na casa de Deus. E aí ele explica dizendo que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E ele define também a igreja como coluna e baluarte da verdade. Então notem, esses versículos são importantes por causa disso. Porque eles mostram o objetivo de toda a carta. Tudo que está escrito aqui, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, tudo é informação sobre como nós, que somos a igreja de Deus, devemos agir aqui dentro. Nós não podemos agir como nós bem entendemos, nós não podemos eleger os líderes ao nosso bel prazer, de acordo com os nossos critérios, nós não podemos estabelecer alvos conforme nós bem entendemos, não. Nós temos que nos ajustar o máximo possível no funcionamento àquilo que Deus quer que nós façamos. Se os irmãos observarem, ali o texto diz: mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, aquele verbinho, aquela palavrinha convém, que aparece ali, na realidade, a melhor forma de traduzir essa palavrinha é colocando ali a expressão é necessário. A palavra que o apóstolo Paulo usa nesse texto, na língua original, significa é necessário. A leitura seria assim: para que saibas como é necessário que nós andemos, que nós nos comportemos na casa de Deus. Não há aqui espaço para opção. Não há aqui espaço para eu fazer o que eu quero. Não é um conselho do apóstolo Paulo. Ele não está dando uma opção, se quiserem sim, se não quiserem, é conveniente ser assim, mas se não quiserem, não. Ele está dizendo, é necessário que vocês andem assim. A expressão andar significa caminhar de lá para cá.
ou seja, é uma expressão figurada aqui no caso, significa se comportar. Como nós devemos nos comportar, caminhar, viver dentro da igreja. Paulo fala, eu vou dizer como é necessário que seja. Tem que ser assim. Vocês não podem optar por outro modo. Esse é o modo como tem que ser. A igreja não é de vocês, a igreja não é do pastor, a igreja não é dos líderes, a igreja não é dos fundadores, a igreja não é dos jovens, a igreja não é dos mais velhos, a igreja é de Deus. E é necessário que ela funcione deste modo e não de outras formas, como nós temos visto por aí. Há muitas pessoas dando à igreja um caráter empresarial e trazendo conceitos seculares para o funcionamento da igreja, com o objetivo de crescimento. Meus irmãos, isso aí, qualquer empresa pode ter estratégias de crescimento, a parte da palavra de Deus, e cresce mesmo. Cresce, claro que cresce. Estratégias de crescimento, de marketing, isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Mas nós não estamos interessados nisso. Nós queremos observar aquela expressão, como é necessário que hajamos, que nos comportemos na casa de Deus. E o que nos importa é o que Paulo escreve aqui. E é isso que temos que observar com bastante atenção. Muito bem, se os irmãos olharem para o texto, os irmãos vão ver 3 motivos aqui, há 3 motivos pelos quais nós temos que agir na igreja segundo o ensino de Paulo aqui. Esse ensino de Paulo aqui, tudo que nós estudamos até agora, são revelações de Deus. Por quê? Nós temos que andar na igreja desse jeito. Por que os pastores na igreja têm que cumprir essas determinações do capítulo 3? Por que os diáconos na igreja têm que cumprir essas determinações do capítulo 3 também? Porque as pessoas que dirigem a igreja têm que cumprir as determinações do capítulo 2? Porque o culto público deve funcionar dentro da esfera estabelecida também dentro do capítulo 2? Porque as mulheres na igreja têm que ocupar lugares conforme a determinação também presente nesse mesmo texto. Por que tem que ser assim? Porque nós temos que obedecer o que Deus revelou em sua palavra. Sendo esta palavra de Deus, porque nós, como igreja, temos que obedecê-la e adotá-la no nosso funcionamento, na nossa administração, no modo como nós gerimos as coisas na igreja. Por quê? O apóstolo Paulo vai explicar por quê, dizendo o que a igreja é. Ele diz, sumiu o texto. Sumiu, apareceu de novo. Ele diz, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Ele queria falar disso pessoalmente com Timóteo. É tão importante isso, que ele queria tratar do assunto pessoalmente. Mas ele diz, olha, pode ser que eu demore. Então eu tenho medo de demorar e você não conhecer essas instruções, que são necessárias, que são obrigatórias. Pode acontecer de eu demorar e você, não conhecendo essas instruções, fazer coisas erradas. Então, antes que eu vá visitar, eu já escrevo. Eu escrevo esperando ir ver-te em breve. Mas se eu tardar, você já fica sabendo como se deve andar na... E aí ele começa a definir a igreja. Vocês devem andar dentro da igreja. A igreja tem que funcionar desse jeito porque ela é. E aí vem 3 definiçõezinhas. Vem 3 expressõezinhas. E nós vamos conhecer essas 3. O que a igreja é? Nesse texto. Nós temos que saber o que a igreja é. Porque sabendo o que ela é, nós saberemos que temos que obedecer o que Deus manda e não o que nós queremos. Tem muita gente criando igrejas para agradar os homens. Tem muita igreja realizando cultos para agradar pessoas e até agradar pessoas incrédulas. Isso não é certo. O que a igreja é?
Sabendo que ela é, eu terei então os motivos para obedecer a palavra de Deus ao colocar a igreja em funcionamento. Vamos então ver o primeiro motivo aí, a partir daquilo que a igreja é. O texto que está diante dos irmãos, que eu imagino que ainda esteja aqui no quadro, ou melhor, diz que a igreja é a casa de Deus. Dá para destacar ali? A casa de Deus. Aí está. A igreja é isso. A casa de Deus. Cautela. Cuidado. Porque muita gente entende isso de forma errada. Muita gente compreende isso de uma maneira que o apóstolo Paulo nunca sequer sonhou. As pessoas pensam que a igreja é um lugar, uma construção, um templo. E esse templo, essas 4 paredes, o teto e tudo mais, tudo isso aqui sendo uma casa, aqui é a casa de Deus. E aqui então, sendo essas 4 paredes, sendo a casa de Deus, aqui nós temos que funcionar deste ou daquele jeito. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja é a casa de Deus, ele tem em mente o sentido de família. Guardem isso em mente. O apóstolo Paulo não está pensando em 4 paredes. Na época do apóstolo Paulo não existiam templos cristãos. Os templos cristãos só surgiram no século IV. Na época de Paulo não existiam templos cristãos. Construções que eram chamadas de templos ou casas de Deus. Não. Quando Paulo escreve aqui, o que ele tem em mente é essa ideia. A casa é um grupo de pessoas que moram numa mesma residência e que estão debaixo de um chefe de família. Se os irmãos olharem, olha um exemplo disso. Se os irmãos olharem, voltarem um pouquinho às páginas da Bíblia, acompanhem comigo aí. Veja 1 Coríntios 1. Para clarear esse conceito. Para clarear esse conceito. Veja o que diz 1 Coríntios 1, versículo 16. O irmão, lendo esse versículo, vai entender o que significa casa. Aqui. Leia e grife. Coloque do lado aí a referência. Coloque do lado aí. 1 Timóteo 3,15. Aí você vai ter uma referenciazinha. Mas note, 1 Coríntios 1,16. Veja o que diz aqui. Observe. Batizei também a casa de Estéfanas. O que Paulo batizou? O edifício onde Estéfanas morava? Paulo foi lá na casa dele e encheu de água as 4 paredes? Ele batizou a casa de Estéfanas, a residência dele? As 4 paredes, o quarto, sala, cozinha? Foi isso que ele fez? Claro que não. O que significa casa aqui? Família. Família. Aqui nós temos a casa de Estéfanas. Paulo batizou a família de Estéfanas. As pessoas que tinham como líder um homem chamado Estéfanas. Estéfanas era o líder de uma família, o chefe de uma família, o pai de uma família, como é chamado antigamente, o pater familia, o pater familias. Este homem era o líder da casa, era o líder daquele grupo de pessoas. Aqui, quando nós olhamos para 1 Timóteo 3,15, o que nós temos é isso, é a família cujo chefe não é Estéfanas. É a família cujo chefe não é o pastor. Seja ele o pastor Marcos, seja ele um outro pastor qualquer. É uma família cujo chefe é Deus. É a casa, é a família de Deus. Deus nos recebeu na sua casa. Ele é o chefe da casa.
Ele é o chefe da família, ele é o senhor da família, e ele abriu as suas portas, as portas da sua família, para nos receber. Nós entramos para a sua família. Nós entramos para a sua família como filhos. Nós entramos para a sua família como herdeiros. Nós entramos para a sua família como empregados, como servos. Nós entramos para a sua família como mordomos na sua casa. Todas essas figuras são aplicadas a nós que somos crentes. Nós pertencemos à família de Deus. Ele é o chefe da família. Todos nós, os cristãos, estamos agregados a essa família. Fomos adotados em sua família, nos tornamos herdeiros da sua família, juntamente com os demais irmãos. Nós somos mordomos, oikonomos, como é chamados, nós somos administradores dentro dessa casa, dentro dessa família. Somos escravos, servos, diáconos dentro dessa família. E o grande chefe, o líder, o pai de família, o grande senhor, administrador e dono da casa é quem? Deus. Por que eu devo obedecer o que ele fala? Porque ele é o chefe da família. E uma família tem que obedecer ao seu chefe. Os irmãos já viram uma família onde as pessoas não têm uma liderança? O que vira essa família? O que vira uma família quando o chefe da família perde as rédeas da família? O que acontece? Cada um faz o que quer. É um caos completo. Não há normas, não há regras, não há respeito, não há propósitos, não há alvos, nada. A casa vira uma baderna. Eu conheci, muitos anos atrás, uma família que tinha um líder. Mas esse líder sofreu um acidente. E nesse acidente ele perdeu a sua saúde mental. O pai de família perdeu a saúde mental. Consequentemente, a família ficou sem um líder. Os filhos, a esposa, perderam a pessoa, aquela figura que era o chefe da casa. Meus irmãos não têm ideia do que era aquilo. A casa era um caos. Os filhos soltos, cada um fazendo o que bem entendia. Na casa entrava qualquer pessoa que qualquer um quisesse. Você ia na casa, era um ir e vir de pessoas que você não sabia de onde vinham, para onde estavam indo. Ninguém tinha controle de nada. Os filhos pegavam dinheiro da mãe. Não havia ordem. Não havia um comando, não havia nenhuma regra. Estava o dinheiro lá, os filhos iam lá e pegavam. Gastavam como queriam, iam onde queriam. Andavam com quem queriam, chegavam na hora que queriam, comiam na hora que queriam. Faziam tudo conforme queriam. E a casa estava desabando por causa disso. Até você entrando dentro da casa, você já se sentia mal pela desordem que havia lá dentro. Muitas igrejas são assim. Muitas igrejas são esse verdadeiro caos, cada um fazendo o que quer. Sabem por quê? Porque esquecem que aquelas pessoas, aquele grupo é a casa, é a família de Deus. Deus manda. Deus ordena. Deus estabelece como devem funcionar as coisas. Nós não podemos agir como nós bem entendemos na casa que é dele. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer com a igreja é fácil de prever. As pessoas de bem vão se sentir mal aqui dentro. Não haverá ordem. E as pessoas más vão se aproveitar da situação para fazerem o que bem entendem. E o caos estará estabelecido.
nós temos que lembrar. A igreja é a casa, a família de Deus. Ele é o chefe. Eu não posso fazer o que eu bem entendo aqui. Nem você. Você não é livre para fazer o que você quer no meio da família de Deus. Não é. Você não tem liberdade para chegar à hora que você quer. Você não tem liberdade para vir quando você quer. Você não tem liberdade para se relacionar com quem você quiser. E não se relacionar com quem você não quer. Quem disse que você tem essa liberdade? Você não tem. Aqui é a casa dele, não sua. Aqui, as ordens que funcionam são as ordens dele, não as suas preferências pessoais. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos um Senhor, um chefe na casa, um chefe na família. E esse Senhor, esse chefe, é o Deus verdadeiro. E nós temos que nos submeter ao seu domínio, ao seu controle, à sua soberania absoluta. Se não for assim, nós vamos realizar coisas que vão envergonhar o nome do chefe da casa. Nós temos a nossa reunião de oração antes do culto começar. E várias pessoas aparecem ali às 6 horas para orar. E eu estava compartilhando com as pessoas ali de um episódio que nos assustou esse ano. Aqui no interior de São Paulo, os irmãos sabem qual foi a instituição que venceu o concurso de carnaval em São José dos Campos? A Igreja Batista. Campeã do carnaval joseense. Primeiro lugar. Deu um show nas escolas de samba. Deu um show nas escolas. É engraçado, irmão Rima é engraçado. Deu um show nas escolas de samba. Por que igrejas chegam a esse ponto? Por quê? Porque elas pensam assim: eu mando na casa. Eu faço o que eu quero. Eu imponho os meus padrões, a minha visão. Não é uma igreja que se submete àquilo que o dono da casa diz. Por isso essa vergonha para o Evangelho. Campeões do carnaval. Como será que chamava o bloco? Não tenho a menor ideia. Unidos de Jesus? Não sei. O que era isso? Como seria o nome desse bloco de carnaval? Unidos de Jesus, não sei. Alguma coisa assim. Mocidade Independente. Deve ter sido a Mocidade que fez isso. Mocidade Independente, talvez. Alguma coisa assim. Mas por que isso acontece? Porque esquecem o conceito de igreja. É a casa de Deus, não é a nossa casa. Mas se os irmãos olharem para o texto com atenção, os irmãos vão ver que o texto prossegue qualificando a igreja de outra forma. Veja lá. Andar na casa de Deus, e na sequência vem outra qualificação. O texto fala que ela é a igreja do Deus vivo. E o que significa isso? Nós temos que obedecer aquilo que Deus diz em sua palavra sobre a sua igreja, porque a igreja pertence ao Deus vivo. Ela é a igreja do Deus vivo. O que significa igreja? Hoje em dia, irmãos, a palavra igreja tem uma conotação religiosa. Quando a gente fala assim, eu vou à igreja, imediatamente o que vem à nossa cabeça é um sentido religioso. Eu vou a um lugar religioso, eu vou a um grupo religioso. Mas essa palavra, nos dias do apóstolo Paulo, não tinha só esse sentido. Tinha esse sentido também. O próprio Senhor Jesus havia usado a palavra nesse sentido. E Paulo usa muito, claro, a palavra nesse sentido. É óbvio, é só ler as cartas dele. Mas a palavra igreja, a palavra eclesia,
Por isso que nós estudamos eclesiologia. De eclesia significa simplesmente assembleia. O que a igreja é? Igreja, a palavra igreja significa assembleia. Ela é a assembleia de Deus. Os assembleanos que gostam quando eu falo isso. Está vendo? A gente é a assembleia de Deus. É verdade. A igreja é isso. Quando falamos igreja de Deus, nós falamos em português, damos a palavra, o sentido de algo meramente religioso, mas o sentido é, nós somos a assembleia, a eclesia, o ajuntamento, a assembleia de Deus. Nós somos a assembleia de Deus. Se alguém perguntar se você é assembleiano, pode falar que é. Eu sou assembleiano. Eu sou da assembleia de Deus. Eu sou da igreja de Deus. Agora, notem bem, o que era uma assembleia antigamente? Antigamente uma assembleia era uma convocação solene. Era uma convocação de cidadãos. Os cidadãos de uma cidade, os habitantes de uma cidade eram convocados para saírem de casa, se reunirem em algum lugar amplo, ou numa praça, ou num ginásio, e todos os cidadãos ali reunidos formavam a assembleia, a eclesia. A eclesia se reunia lá, o grupo de cidadãos. E o que eles faziam? Eles decidiam, eles deliberavam acerca dos interesses da cidade. Então, havia um problema na cidade. Então, era feita uma convocação. Todos saíam de casa e todos iam para aquele lugar público. E naquele lugar público, então, todos ali reunidos formavam a assembleia, a eclesia. E ali, então, todos votavam, todos discutiam, todos deliberavam acerca daquele assunto de interesse da cidade toda. A igreja é isso. A igreja são pessoas que foram chamadas de suas casas para se reunirem. E numa grande assembleia, para lhe tratar do quê? Para tratar de assuntos referentes à cidade celeste. Isso a igreja é a assembleia, é o ajuntamento do povo chamado, convocado por Deus, para defender os interesses do reino celeste aqui neste mundo. É isso que nós somos. E as assembleias na antiguidade tinham normas. Como funcionava uma assembleia? Existiam normas de funcionamento da assembleia. Da mesma forma, a assembleia de Deus, a igreja de Deus, deve obedecer às normas do presidente. E quem preside a assembleia de Deus? O próprio Deus. Há regras de funcionamento de uma assembleia. Qualquer assembleia tem regras de funcionamento. E a igreja de Deus é a assembleia dele. Ele preside e ele diz como as coisas devem funcionar. Se os irmãos observarem, os irmãos verão que o texto não qualifica somente a igreja. Observem, o texto diz assim, que é a igreja do Deus... Deus o quê? Vivo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, que estava na cidade de Éfeso, fala o seguinte, olha, a igreja é a assembleia, é o ajuntamento, é a eclesia do Deus vivo. Por que ele fala isso? Se os irmãos se lembrarem, os irmãos que gostam de ler a história bíblica, o livro de Atos, que é um livro magnífico, cheio de informações sobre a história do desenvolvimento do cristianismo, os irmãos vão se lembrar o que aconteceu quando o evangelho chegou nessa cidade, em Éfeso. Quem se lembra o que aconteceu naquela ocasião? Um dos grandes sonhos que eu tenho é visitar essa cidade de Éfeso. Eu conheço já a cidade de Éfeso, só de olhar as fotos eu já sei que é Éfeso. Se alguém mostrar uma foto de Éfeso, eu já sei que é. Eu falo, não, é Éfeso. Outro dia o professor no seminário mostrou uma foto dizendo que era Éfeso. Eu falei, não, isso não é Éfeso. Isso é outra cidade. Não é Éfeso. E eu estava certo. Tinha que pegar a foto errada. Depois mostrou outra foto, dizendo, isto aqui é tal cidade. Falou que era Corinto, alguma coisa. Eu falei, não, isso aí é Éfeso. E eu estava certo, eu sei, eu conheço Éfeso.
Eu gosto de ver as fotos de Éfeso, gosto de ver as ruínas, conheço tudo lá. Se você perguntar qualquer coisa de Éfeso, eu sei, tudo. Porque sou apaixonado. Eu queria ter ido para lá o ano passado, mas os meus planos deram errado. Não deu para visitar Éfeso, mas ainda vou chegar lá. Geralmente, quando o pastor faz 50 anos, as igrejas costumam dar presentes de viagens, assim, maravilhosas para os pastores. Então pode acontecer, isso as boas igrejas, as igrejas que amam seus pastores e que têm visão de ministério, elas costumam fazer isso. Então pode acontecer disso, eu ser premiado com isso. E visitar Éfeso, eu pretendo ir até Ankara, aí ir subindo, visitar Éfeso, depois Troade, depois Constantinopla, aí voltar para o Brasil. Mas isso só se alguma igreja muito amorosa viabilizar isso para mim um dia. Mas quando eu fizer 50 anos, que vai demorar ainda um pouco. Mas é um sonho que eu tenho. Em Éfeso havia e ainda há um grande ginásio ao pé do Monte Pião. E o ginásio está lá ainda. E nesse ginásio aconteceu, sabe o quê? Uma assembleia, uma eclesia aconteceu lá. Só que essa eclesia, essa assembleia não era a Assembleia de Deus. Era a Assembleia de Diana, uma deusa morta, uma deusa de pedra. Uma deusa que tinha caído do céu, de pedra. Era um meteoro, é lógico. É claro, pedra que cai do céu não é Deus. É um meteoro. E eles diziam, Júpiter mandou essa pedra para nós. É a imagem de Diana que ele mandou para nós. E havia o templo de Diana em Éfeso. E eles adoravam essa deusa. E quando chegou o cristianismo em Éfeso, e Paulo começou a pregar sobre o Deus verdadeiro, Demétrio e as pessoas que faziam nichos e imagens de Diana, ficaram preocupados, porque disseram, se os efésios começarem a se converter, nós não vamos mais vender santinhos. Nós não vamos mais vender estatuetinhas. Nós não vamos mais vender os nichos. E nós vamos ficar pobres. Quem vai comprar? Só sabemos fazer isso. Nós sabemos fazer santinho. Se todo mundo se converte e não compra mais santinho, o que acontece? Com o nosso dinheiro, vai para o brejo. Então eles se levantaram e convocaram toda a cidade. E todos se reuniram no ginásio. E ali estava feita a assembleia, a eclesia. Todos ali, gritando, grande é a Diana dos Efésios. Era a assembleia da deusa morta. Era a assembleia da deusa que não vê, que não se move, que não fala. Uma deusa que nós não temos que ter medo. Vejam, vamos olhar. Vejam Atos capítulo 19. Vejam a assembleia. E aí os irmãos vão guardar bem esse sentido de assembleia em Atos 19. Abra sua Bíblia. Atos 19. Vejam o versículo 32. Vejam o que acontece. Atos 19, 32. O texto diz assim. Olha a confusão na assembleia. Olha a confusão na igreja de Diana. Vejam o que diz o 32. Atos 19, 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra. Parece a Assembleia de Deus mesmo, mas não era. Era a Assembleia... mas é outra Assembleia, não é... Não, eu brinco com a Assembleia de Deus porque eu sou da Assembleia de Deus. Eu pertenço, a minha segunda igreja é a Assembleia de Deus de Guarulhos. Então eu brinco muito com a Assembleia de Deus. Quando eu vou lá, eles gritam bastante, eu peço para eles ficarem quietos. Eles já me conhecem, eu faço assim, eles ficam quietos. E assim a coisa continua, eu consigo pregar lá. Mas aqui essa Assembleia lembra um pouco a Assembleia de Deus em alguns lugares. Note bem, uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra. Porque a assembleia, olha a palavra aqui, a eclesia, é a eclesia de Diana, é a eclesia do Deus morto, é a eclesia do Deus de pedra. A assembleia caíra em confusão
e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Era um caos completo a Assembleia de Diana. Veja o versículo 41, ou melhor, versículo 39. Alguém vai falar da Assembleia. Vejam aí, aparece a manifestação de Alexandre, e ele diz: mas se alguma outra coisa pleiteais, porque estava uma bagunça completa naquela Assembleia, será decidida em assembleia regular. Vamos fazer uma assembleia, uma eclesia normal, sem essa bagunça toda. Essa assembleia de Diana está um caos. E o versículo 40 fala: porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. A eclesia se dissolveu. Estavam reunidos, querendo destruir o cristianismo. Então foram alertados: olha, essa assembleia foi convocada de forma irregular. O império pode interferir e nós podemos ser punidos. Então vamos dissolver a assembleia. Paulo, então, anos mais tarde, escreve ao pastor de Éfeso: Timóteo, a igreja é a assembleia de Deus. E essa assembleia deve obedecer às normas do seu presidente. É o povo convocado para se reunir, para tratar dos interesses do seu reino. E lembre-se, não é a Assembleia de Diana, uma deusa de pedra. Não, é a Assembleia do Deus vivo. Esse Deus vê o que vocês estão fazendo aí. Esse Deus vê como vocês estão funcionando. Esse Deus observa a sua assembleia e vê se vocês estão realizando as coisas conforme as determinações dele. Não brinquem com esse Deus. A assembleia a que você pertence é a assembleia do Deus vivo. Meus irmãos, Deus está aqui. Você tem noção da grandeza disso? Os seus olhos estão aqui agora, olhando para você. Os olhos de Deus estão aqui, olhando a sua assembleia. Ele vê o seu coração. Ele vê as suas intenções. Ele vê as suas disposições. Ele vê a sua atitude. Ele vê as inclinações do seu coração, se é um coração benigno ou um coração armado, crítico, maligno, com segundas intenções. Porque esta é a assembleia do Deus vivo. Nosso Deus não é de pedra, não é um meteoro que caiu do céu, não. Nosso Deus é o Deus dos meteoros. É o Deus que criou os meteoros. É o Deus que vê o movimento de todos os astros e não só dos meteoros. E é o Deus que vê também os movimentos dos seus olhos, das suas mãos, dos seus pés, da sua alma, do seu coração. Que conhece o seu respirar. Que lhe conta os fios de cabelo que há na sua cabeça e nenhum deles cai sem o consentimento dele. E ele está aqui, agora, vendo cada um de nós. É a assembleia dele, do Deus vivo. Nós temos que temer e tremer diante dele. Estamos na casa dele, na assembleia dele. Cale-se diante dele toda a terra. Mas o texto prossegue. E o texto define a igreja mais uma vez. E explica por quê. Mais uma vez, devemos obedecer às orientações do Senhor nessa carta. Vejam a sequência do texto. O que a igreja é agora? O texto diz assim: se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, já falamos sobre isso, a família dele, que a igreja é a assembleia, a eclesia do Deus vivo. Em terceiro lugar, a coluna
e a firmeza da verdade. Esse texto significa, aqui o terceiro motivo, é que a igreja é o sustentáculo da verdade. Por que nós temos que andar como Deus manda na igreja? Porque nós temos que defender a verdade de Deus. Ora, se nós temos que defender a verdade de Deus, será que faz sentido nós sermos os primeiros a recusar essa verdade no nosso funcionamento? Será que nós poderemos continuar nessa função de defender a verdade, se ao funcionarmos como igreja, nós rejeitamos a sua verdade? Imagine um policial. Qual é o dever do policial? Fiscalizar a lei, fazer com que a lei seja cumprida, punir os que não cumprem a lei. E um policial que é o primeiro a transgredir a lei, ele pode continuar nessa função? Um policial que ele próprio transgride a lei que deveria proteger? Claro que não. Se nós somos o sustentáculo da verdade, nós temos que defender e viver de acordo com a verdade que Deus revelou. Aqui, o apóstolo Paulo, é muito simples a figura que ele usa. O apóstolo Paulo, nessas duas palavras, coluna e firmeza. A tradução não foi muito feliz. Quando fala firmeza, quando usa a expressão coluna, foi feliz, mas quando usou a expressão firmeza, não foi muito clara. Não preservou o objetivo do apóstolo Paulo com clareza. Essas duas palavras significam que o apóstolo Paulo está usando linguagem da construção civil. Ele está comparando a verdade a um muro, uma parede. E um muro, para que fique de pé, para que não caia em ruínas, para que não vire entulho, esse muro tem que ter colunas e tem que ter... Aqui a palavra firmeza não traduz muito bem, né? Tem que ter alicerces. Quando fala coluna e firmeza, o melhor seria coluna e alicerce, fundamento, base da verdade. Um muro, para permanecer de pé, precisa disso. Precisa de colunas que são vigas verticais. E precisa de um alicerce sólido. Se ele não tiver isso, ele cairá. Não importa quão sólido ele seja, não importa quão bem feito ele seja, se ele não tiver colunas e um bom alicerce, quando o vento bater, ele vai cair. Vocês já foram numa casa sem colunas e alicerces? Eu já vi uma casa assim. Sem coluna e sem alicerce, já vi. Fui nessa casa. Tinha 2 andares. Subi no 2º andar. Fiquei em pânico. Fiquei sentado ali com medo. E meu medo aumentou quando o homem falou assim: pastor, eu queria fazer um culto aqui. Eu falei, não tem espaço na agenda. Eu até brinquei depois com o pastor Mendes, estava comigo lá. Eu falei, meu tio, falei, tio, aqui nessa casa a gente pode até fazer o culto, mas não podemos cantar aquela música, quem é salvo e tem certeza bate o pé. Se cantarmos essa música, a casa cai literalmente. Mas irmão, dava medo. Estava lá. Claro que não durou nada, desabou, lógico. Mas notem, a verdade é um muro. E esse muro é atacado, é açoitado todos os dias pelos ventos da mentira. Esse muro, essa muralha que é a verdade, é atacado constantemente pelas pedras incendiadas dos maus, que querem derrubar este muro. E quem deve fazer o papel de coluna, de base, de fundamento, para sustentar a verdade de pé? É o governo de Dilmas ou de Serras? Não. É a mídia? Longe disso. São os anjos do céu? Também não. Seria bom que fossem.
Mas quem tem que sustentar o muro da verdade de pé, debaixo dos ataques constantes dos maus, debaixo dos ventos terríveis da mentira, dos grandes furacões de mentira, é a igreja, é você, sou eu, somos nós, o povo de Deus, a Assembleia de Deus, a casa de Deus. Nós temos que sustentar a verdade de pé. Se nós não fizermos isso, se nós sairmos com passeatas, se nós sairmos em blocos de carnaval, para agradar o mundo que vive da mentira, a verdade revelada por Deus vai desabar. E será só entulho, esquecido, pisoteado pelas pessoas. Nós temos que sustentar a verdade. E nós vamos sofrer por causa disso. As pessoas vão nos odiar. Nós seremos atingidos pelas pedras. Nós seremos atingidos, açoitados pelo vento. Nós seremos perseguidos e odiados. Nós sofreremos zombaria. Dirão que nós estamos defendendo um muro velho, que não tem nenhuma serventia, que só atrapalha o caminho, um muro no meio do caminho, um obstáculo para o desenvolvimento da humanidade. Querem derrubar o muro. E nós vamos sofrer com seus ataques, mas somos a igreja do Deus vivo. Nós não estamos aqui para cumprir a nossa vontade, não estamos aqui para ser aplaudidos pelos homens, não. Estamos aqui para defender o muro da verdade de Deus. Só nós faremos isso. Os governos mundiais não farão isso. As grandes potências da mídia não farão isso. Os anjos não farão isso. Os grandes poderes econômicos não vão fazer isso. Quem vai fazer isso é a igreja de Deus. É a Igreja Batista Redenção. São as igrejas de Deus espalhadas pelo mundo. Elas serão colunas de ferro fortes, firmemente apoiadas na base. Estes sim defenderão a verdade de Deus. Se nós recuarmos, se nós desistirmos disso, ninguém mais defenderá a verdade. Ninguém mais. Se nós formos covardes e mudarmos a mensagem, e não defendermos a verdade de Deus, ninguém mais fará isso. Ninguém mais. Se seguirmos por outros caminhos, se nos tornarmos uma igreja social, se nos tornarmos uma igreja de divertimentos, de lazer, de festas, se nos tornarmos nisso, uma instituição apenas, ninguém mais defenderá o muro antigo, constantemente atacado, da verdade. E qual é essa verdade? Se os irmãos olharem o finalzinho do texto, os irmãos verão qual é essa da verdade. O texto diz o seguinte, no final: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. O que é isso? Paulo mudou de assunto? O apóstolo está falando de outra coisa agora? Não. Ele está falando qual é a verdade que nós temos que defender. Ele chama essa verdade de mistério da piedade. Por quê? Porque alguém só pode ser piedoso se abraçar esse mistério revelado. O mistério revelado vem agora. E uma pessoa só é piedosa se abraçar e defender esse mistério. É um mistério que aparece em 6 frases. As 6 frases estão aí no texto. É um mistério revelado que aparece em 6 frases. E Paulo chama de mistério da piedade, porque você só pode ser piedoso se você abraçar e defender essas 6 frases. Quais são essas 6 frases? As pessoas querem ser piedosas e religiosas sem defender essas 6 frases. Alguém pensa que qualquer espiritualidade vale. Algum tempo atrás, eu recebi ataques porque eu critiquei um pastor que disse que qualquer espiritualidade vale. De espíritas, de budistas, de hinduístas, qualquer espiritualidade vale. O pastor disse isso, eu escrevi um artigo combatendo isso e recebi tantas bombas nos meus e-mails que eu pensei que ia apanhar na rua.
Pensei que ia apanhar na rua. Alguns ficaram até com medo. Cuidado quando sair na rua, você pode apanhar. Porque você disse que esse pastor estava errado. E esse pastor tinha lá o seu fã-clube e queriam me bater. Claro, não queriam me bater, mas alguns parece que queriam. Até palavrões eu ouvi falar que chegaram aí em alguns blogs onde o meu artigo foi publicado. Mas esse ensino de que qualquer espiritualidade é válida é mentira. O mistério da piedade, aquilo que Deus revelou e que torna o homem piedoso, espiritual, é a verdade expressa só aqui. Não é a verdade budista, que não é verdade. Não é a verdade espírita, que não é verdade, é mentira. Não é a verdade das religiões orientais, do hinduísmo, que não são verdades. Nada disso torna o homem piedoso. O que te torna o homem piedoso é a verdade expressa nessas 6 proposições. Paulo vai dizer o que devemos nos defender, dizendo: quem defende isso é o homem verdadeiramente piedoso. Qualquer pessoa que se julga piedoso ou religioso e não defende isso, e não crê nisso, não é piedoso coisa nenhuma. É ímpio, não é pio, é ímpio. Vejam quais são as verdades que vêm aí. Primeiro, Deus se manifestou em carne. Você crê nisso? Você defende isso? Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Deus se fez homem. Deus, naquela memorável noite, uma estrela brilhou no céu e a morte começou a morrer. Era a agonia da morte enquanto aquela estrela brilhava no céu. Era o fim da morte. Era Deus se encarnando. Era Deus se fazendo homem numa manjedoura. Deus se fez carne. Grande mistério, não conseguimos contemplar esse mistério, não cabe em nossa mente. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus numa manjedoura, Deus num bebê, Deus andando pelas estradas poeirentas da Palestina, Deus suando, Deus tendo fome, Deus tendo sede, Deus tendo sono, Deus sentindo cansaço e finalmente Deus sangrando. Deus se fez carne. Essa é a verdade defendida pela igreja. É a primeira verdade. Deus um dia deixou o seu lar na glória e desceu até este mundo e andou aqui, e viveu aqui, e sofreu aqui, e sangrou aqui, foi sepultado aqui. Comeu do nosso pão, morreu a nossa morte, sofreu o nosso sofrimento, as nossas dores. Essa é a verdade que defendemos, essa é a verdade que pregamos. O texto continua dizendo: foi justificado no Espírito. O que isso significa? Ele morreu como um bandido, ele morreu como um pecador, debaixo de zombaria, de acusações terríveis, mas o Espírito Santo, a palavra Espírito aqui deveria estar com letra maiúscula, está, aqui está, em outras versões não está. A palavra Espírito é com letra maiúscula, algumas versões está com letra minúscula, porque no grego é tudo em minúsculo, até a palavra Deus é em minúsculo no grego. Por isso colocaria em minúsculo algumas versões, mas o certo é maiúsculo. É o Espírito Santo, é sobre o Espírito Santo que se fala aqui. Sobre ele que se está falando aqui. O Espírito Santo justificou Cristo, mostrando que ele era justo. O Espírito Santo mostrou, provou que Jesus era justo. Como? Ressuscitando dentre os mortos. É assim que ele foi justificado. Comprovadamente justo. O Espírito o ressuscitou dentre os mortos. Nós defendemos isso. Cristo está vivo. É a razão da nossa vida. E o texto continua dizendo: ele foi visto pelos anjos. Isso mostra a sua divindade. Ele não é somente humano, não é somente um homem que ressuscitou, ele é divino. Os anjos o serviram, os anjos estiveram presentes quando ele nasceu, os anjos estiveram presentes quando ele foi tentado, os anjos estiveram presentes quando ele morreu, os anjos estiveram presentes quando ele ressuscitou. Os anjos mostram com a sua presença constante ali no ministério de Cristo a sua divindade. Os anjos o servem e o adoram, porque ele é o próprio Deus encarnado. Foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios. Isso mostra que a oferta do evangelho é para todos. Todas as gentes. A palavra gentil significa gentes. As gentes. Ele foi pregado às gentes, a todos.
de todas as raças, de todas as nações, mostrando que a oferta da graça é para todos. Não há restrições na igreja de Deus. A casa de Deus tem suas portas abertas para receber todo aquele que crê. Esse é o mistério da piedade defendido pela igreja de Deus, mesmo debaixo dos mais terríveis ataques. Crido no mundo, isso mostra a graça de Deus trabalhando nos corações. Aquele que crê em Cristo é salvo. Quando o texto fala ele foi crido no mundo, isso mostra a majestade, a amplitude da graça de Deus concedendo a fé às pessoas do mundo todo. E o texto termina, recebido acima na glória. Tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. Se você olhar, essas frases estão fora de ordem cronológica. Não estão? O apóstolo Paulo errou aqui. Não errou? Está fora de ordem cronológica. Essas frases estão fora de ordem cronológica. Se você fosse colocar em ordem cronológica, como você colocaria? Não está fora de ordem? Está fora de ordem ou não está? Está fora de ordem. O apóstolo Paulo devia estar com sono nesta hora. E não tinha borracha para apagar e consertar. Então deixou assim mesmo. Será que foi isso? A ordem certa seria: Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, recebido acima na glória, e aí, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo. Talvez essa fosse uma ordem melhor. Mas o apóstolo Paulo acho que errou aqui. Deve estar muito cansado. Escreveu errado. Será que foi isso? O que vocês acham? Foi isso, Francisco? Foi isso, Nicolas? Como será que foi então? O que aconteceu? Sabe, Fernando? Não sabe? Ok. Sabem por quê o apóstolo Paulo deixou essa frase por último? Para lembrar que o Senhor está reinando no céu. Ele quis que essa frase terminasse o parágrafo, para que ela ficasse ecoando na nossa mente, ecoando nos nossos ouvidos. O Senhor está no céu, no trono celeste, reinando. Sabem por que ele quis que essa frase ficasse ecoando nos nossos ouvidos? Porque nós somos a assembleia dele. Temos que lembrar disso para obedecê-lo. O Senhor está no trono. O Senhor reina nos céus. O Senhor foi entronizado. Nós somos o seu povo, os seus servos. Temos que ir embora nesta noite, deste lugar, com essa frase em nossa mente. Ele foi recebido na glória. Ele reina. Supremo, soberano. Ele é Deus e Rei, não eu. É a vontade dele, não a minha. É a igreja dele, não a minha. É a assembleia dele, não a minha. É a família dele, não a minha. Ele reina, entronizado na glória. Somos o seu povo. Temos que obedecê-lo. É isso que Paulo quer realçar aqui. Igreja de Deus, lembre-se quem vocês são. Lembrem-se, vocês são a família de Deus. A assembleia convocada e dirigida por Ele. Os defensores que mantêm a verdade de pé. Lembrem-se disso. E essa verdade passa pelo anúncio da encarnação do Senhor. E é concluída na lembrança de que Ele é Senhor sobre todos nós. Vamos obedecê-lo. Vamos obedecê-lo. Casa de Deus que somos. Vamos obedecê-lo. Assembleia de Deus que somos. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos prostramos agora aqui diante do Senhor. Sim, nós nos prostramos com o nosso coração,
Somos sua casa, sua família. Santo Deus, nós somos a sua assembleia, o seu povo convocado para tratar dos seus interesses, dos interesses da cidade do Senhor. Somos a coluna e o alicerce da verdade. Ó Deus, nós tão pequenos, tão fracos, somos tudo isso. Ajuda-nos, Santo Pai, a lembrarmos dessas coisas, quem nós somos, para que nunca nos desviemos, atendendo aos apelos do mundo, nos conformando às coisas que o mundo diz, atendendo às visões, às concepções, às ideologias, às estratégias que o mundo cria. Não, ó Deus. Lembremos sempre, somos a sua casa, o Senhor é o chefe dessa família. Somos a sua assembleia, o Senhor a preside. Somos coluna e baluarte da verdade que diz que o Senhor reina, supremo no céu. Santo Pai, grava essas coisas em nós, para sempre, ó Deus. Tantos têm se desviado, tantos esqueceram essas coisas. Grava, Senhor, essas verdades no nosso coração, com letras de ouro, com letras de ferro. Esculpe, ó Deus, essas palavras no nosso coração, para que, lembrando daquilo que nós somos, sirvamos ao Senhor, conforme a sua palavra ensina. Em nome de Jesus, o chefe adorável da igreja. Amém.